Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. E o Levenciano mandou um recado pro torcedor vascaíno. Nessa próxima terça-feira teremos ali um julgamento que pode mudar completamente a história do Clube de Regatas Vasco da Gama, um julgamento que pode invalidar as eleições do dia 14 e validar as eleições do dia 7, fazendo com que haja uma mudança na cadeira da presidência do clube. E a gente vai falar sobre isso, falar sobre esse julgamento do dia 28 de setembro, falar o que pode acontecer e, é claro, mostrar esse recado do Levenciano para o torcedor vascaíno. Além disso, falar sobre contratações. Temos novidades relacionadas ao Thiago Neves, sobre a possível chegada do jogador ao Vasco da Gama. Além do Thiago, falar também sobre outros reforços, já que o próprio Fernando Diniz quer a contratação de jogadores para duas posições. A gente vai falar sobre isso porque o Vasco tem que correr contra o tempo para inscrever e trazer esses atletas até o dia 30 de setembro, limite de inscrição para a Série B do Campeonato Brasileiro. E além dessas, muitas outras novidades, falar sobre essa partida de sexta-feira contra a equipe do Brusque. Caso o Vasco ainda sonhe com acesso à primeira divisão, a vitória na sexta é essencial. Então você vai ficar por dentro de tudo o que está acontecendo dentro do Vasco da Gama aqui no nosso canal. E é claro, torcedor, eu quero saber de você, o que você que está assistindo o nosso vídeo acha sobre esse julgamento de terça-feira. Você acredita que seria bom para o Vasco essa reviravolta? Uma mudança na presidência do clube? Deixe a sua opinião aqui nos comentários e eu faço questão de responder a cada um de vocês. E também, é claro, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. A sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento. Então se inscreva, ativem o sininho de notificação, deixem também o seu like para fazer com que esse vídeo chegue a cada vez mais pessoas, tranquilo? Mas vamos lá, sem muita enrolação, é claro, falar de Vasco da Gama e começar já falando sobre reviravolta na presidência do nosso gigante da colina. O que acontece? Para quem acompanhou todo esse processo eleitoral desde o dia 7 de novembro, que foi a primeira eleição do Vasco, sabe muito bem o que vem acontecendo dentro do nosso clube se tratando da política do Vasco da Gama, Realmente, muitas coisas vêm acontecendo, uma bagunça muito grande de todos os lados, que evidenciam o porquê o Vasco está passando atualmente por esse momento. A política do Vasco resume ali o seu futebol. Tudo o que está acontecendo atualmente dentro do Vasco resume a bagunça política do nosso clube. Tivemos duas eleições, as eleições do dia 7 de novembro, as eleições ali presenciais em São Januário, onde houve votação, a presença de todos os presidentes dentro do nosso estádio ali para votar, a presença das chapas, um ambiente muito tranquilo, até porque eu estava lá naquele dia 7 de novembro, onde o Levenciano foi o vencedor. O Levenciano acabou saindo como vencedor daquelas eleições, porém logo em seguida elas foram judicializadas e uma nova foi marcada. As eleições do dia 14, umas eleições híbridas, que as pessoas poderiam ir tanto votar de maneira presencial, como também ir votar de maneira online. Porém, somente dois presidentes se candidataram, o Júlio Brandt e o Jorge Salgado. Naquela ocasião, o próprio Salgado saiu como vencedor. As eleições também logo em seguida, o resultado saiu às 11, às meia-noite já estava judicializada, da mesma maneira que aconteceu com o dia 7. Porém, logo também em seguida, a judicialização acabou caindo e ficou esclarecido, ficou evidente ali que o Jorge Salgado iria ser o presidente do Vasco. Porém, teremos nessa próxima terça-feira, dia 28 de setembro, um julgamento que pode mudar tudo o do que vem acontecendo até agora dentro do Vasco da Gama. Que vamos ter um julgamento que pode anular essa eleição do dia 14, onde o Jorge Salgado foi o vencedor, e validar as eleições do dia 7 de novembro. A grande pergunta do torcedor é: pode acontecer de ele invalidar as eleições do dia 14 e permanecer inválidas as eleições do dia 7? Pode, isso pode sim acontecer, mas as chances são poucas, A grande chance realmente é, caso venha a ser validadas as eleições do dia 14, é automaticamente validar as eleições do dia 7 de novembro e acabar dando ali a presidência para o Levenciano. E essa é a expectativa de grande parte da torcida vascaína, de ter um presidente a partir do dia 29 de setembro. E a gente vai esperar, não tem muito o que ser falado, não tem muito o que fazer, apenas aguardar qual será a decisão judicial sobre esse assunto. O certo é, o Levenciano tem a grande oportunidade, tem a grande chance
está na expectativa de chegar na cadeira da presidência do clube. E ele mandou um recado para o torcedor vascaíno, tanto por conta desse julgamento que teremos nessa terça-feira e também pelo seu projeto, o Somamos, que é a expectativa da grande maioria do torcedor vascaíno para acontecer essa mudança geral dentro do Vasco da Gama. Então dê uma olhada aí nas palavras do próprio Levinciano sobre o julgamento e sobre o projeto que pode mudar completamente a história e o destino do nosso clube. Salve, família vascaína, que fase estamos passando, hein? Que loucura! Acho que nem os mais dos pessimistas dos vascaínos podiam esperar um momento tão ruim na história do nosso clube. Mas, quem sabe, na próxima terça-feira, a Justiça possa ter um outro olhar sobre as questões relacionadas a essa eleição do Vasco e as coisas mudar. Então, convido a todos para amanhã no nosso canal, às 20 horas, assistirem um resumo, um compacto que nós fizemos sobre todas as apresentações do projeto Somamos. Convidei todos os vascaínos a lerem o projeto, mas sei que muitos não tiveram tempo nem disponibilidade para isso. Fizemos apresentações no nosso canal que duraram mais de 15 horas, mas conseguimos condensá-la em uma única apresentação, que é um grande resumo para que todos os vascaínos entendam o que é o projeto Somamos. Então, como vocês viram aí, né, para aqueles que não estavam acreditando, realmente há um julgamento marcado para o dia 28 de setembro, um julgamento marcado para terça-feira, 1h30 da tarde. E a gente vai estar aqui, é claro, cobrindo e sabendo por dentro, aliás, de tudo que está acontecendo para passar para cada um de você, torcedor vascaíno. E se você acha que o Levinciano é a esperança para o Vasco da Gama, deixe aí o seu comentário. Mas vamos seguir, sem muita enrolação, trazer as últimas novidades, as últimas notícias e falar agora sobre contratações. O Vasco segue no mercado atrás de novos jogadores e agora o Fernando Diniz pediu para a diretoria trazer novos atletas. Segundo notícias, o Diniz pediu 2 jogadores e está monitorando já no mercado essas 2 peças, sendo um volante de marcação e o lateral esquerdo, o lateral que tanto foi pedido há tanto tempo dentro do Vasco, que possa dar profundidade a esse atual elenco, já que o Zeca, infelizmente, não vem dando, por ser um jogador destro que joga pelo lado esquerdo do campo. E o Fernando Diniz já viu isso, já detectou uma falha, né, nessa posição e pediu para a atual diretoria trazer um lateral esquerdo. Temos o Vitor Luiz, que está de bobeira no mercado, e vários outros que poderiam ser muito úteis ao gigante da colina. Mas, além dessas 2 posições, um novo nome surgiu durante essa semana. Inclusive, eu já gravei um vídeo sobre ele, mas temos mais novidades relacionadas ao atleta, que é o Thiago Neves. Thiago Neves, um grande jogador, com passagens pelo Cruzeiro, pelo Sport, pelo Grêmio, pelo Fluminense, pelo Flamengo, já conquistou muitas coisas durante a sua carreira e acabou rescindindo o contrato com o Sport nesses últimos dias, né? Ele ficou ali praticamente 1 ano completo no Sport, teve bons resultados, conseguiu ali nessa última temporada permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, teve bastante gols, teve bastante assistências, foi bem participativo e acabou não conseguindo mais ter sequência, ser utilizado e acabou tendo o seu contrato rescindido de maneira antecipada. Está livre no mercado, mas já cumpriu os 7 jogos pela Série A do Campeonato Brasileiro, ou seja, ele não pode atuar por mais nenhum clube da primeira divisão, está livre no mercado, ou jogará fora do país ou em uma divisão inferior à Série A do Campeonato Brasileiro e, é claro, a Série B vira um alvo para o jogador. Sendo assim, o Vasco começou a ser especulado com um possível destino, um possível futuro para o atleta. Mas ontem foi esclarecido mais uma vez: não existe nada entre Vasco e Thiago Neves. O jornalista aí, né, o setorista Eduardo Ferrari confirmou essa notícia ontem. Mais uma vez, ele tem notícias, tem mensagens aí diretamente de pessoas ligadas ao clube, onde foi confirmado que realmente não há nada entre o atleta e o Vasco da Gama. Então, para o torcedor que queria ver, fica triste, mas para aquele que não queria ter o Thiago Neves dentro do Vasco, pode ficar tranquilo que não veremos ele atuando pelo gigante da colina. E é claro, o Vasco está no mercado atrás de novas contratações, voltando a repetir, um primeiro volante de pegada, de marcação e um lateral esquerdo. Porém, há uma corrida contra o tempo, já que no dia 30 de setembro, no final desse mês, a janela de transferências se encerra, porque há um limite para inscrever jogadores na Série B do Campeonato Brasileiro, e esse limite é até o dia 30, ou seja, uma corrida geral contra o tempo. O Vasco tem 7 dias para ir no mercado e trazer novos jogadores.
jogadores. Mas com relação a essa partida de amanhã contra o Brusque, né? Eu já falei e volto a repetir. Caso o Vasco ainda sonhe com acesso à primeira divisão, essa partida de sexta-feira é completamente essencial para o Vasco continuar lutando por esse acesso, para continuar tendo esse sonho de jogar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro no ano de 2022. Ontem teve o treinamento lá no CT Moacir Barbosa, o penúltimo treinamento, porque o último será hoje, nessa quinta-feira, antes de viajar para Santa Catarina e enfrentar a equipe do Brusque. E esse treinamento foi dividido em algumas partes, né? A primeira parte ali, a gente vê como tá passando foto aí para vocês do Fernando Diniz ensinando ali os goleiros, mas principalmente Vanderlei, que é o titular, a jogar com os pés, dando algumas dicas, alguns conselhos, orientações para o goleiro. Eu acompanho essa última partida entre Vasco e Cruzeiro de Campo e o Vanderlei é muito ruim realmente jogando com os pés, não tem habilidade nenhuma, tem medo, é confuso, é todo desajeitado, então realmente preocupa. O Fernando Diniz já detectou isso e está fazendo de tudo para que ele melhore nesse fundamento. Então passou aí essas fotos para vocês esse ensinamento do Fernando Diniz com relação aos goleiros e tentando melhorar essa saída de bola do Vasco da Gama. A segunda parte foi ali um trabalho de triangulação, como acontece muito no trabalho do Fernando Diniz, né? Uma troca de passes, realmente os jogadores triangulando a bola para melhorar também essa posse de bola do Vasco da Gama durante os 90 minutos, já que o Fernando Diniz tem um time que gosta de jogar com a bola nos pés. A terceira parte do treinamento, chute ao gol. O Zeca e o Nenê passaram muito tempo do treino chutando bolas no gol do goleiro. É claro, o Fernando Diniz gosta de trabalhar com a bola nos pés, mas também gosta de finalizar. E tem jogadores no elenco que sabem que tem essa característica do chute, né? O Zeca, principalmente, é um excelente finalizador, ao lado também do próprio Nenê. Então os dois atletas ficaram um período do treinamento chutando bolas ao gol para melhorar esse fundamento. E a quarta parte foi aí o cruzamento. Pontas, laterais, chegaram à linha de fundo para cruzar. E a gente vê uma característica muito interessante, que são os volantes pisando na área. O Rômulo, o Andrei, tanto os primeiros quanto os segundos volantes pisando dentro da área do adversário para chegar junto no ataque do Vasco da Gama e tentar ali sempre ampliar o placar, ser um Vasco muito ofensivo. E esse é o time do Fernando Diniz e provavelmente esse será o tipo de jogo que a gente verá nessa próxima sexta contra a equipe do Brusque. O Vasco está a 10 pontos do G4, então uma vitória é essencial para ainda sonhar com acesso à primeira divisão. E enquanto o Vasco está a 10 pontos do G4 da Série B, o Brusque está exatamente a 4 pontos do Z4, uma situação muito ruim, muito complicada. O Brusque não vence há 11 partidas, está muito mal no campeonato, é um time que realmente está muito abalado, é um time que não está conseguindo jogar bem. Um Brusque que no início da temporada, né, no início da Série B, encantou, chegou a estar entre os 10 primeiros colocados, chegou inclusive a sonhar com acesso à primeira divisão, agora tem o medo de chegar à Série C do Campeonato Brasileiro, um time aí que realmente está em decaída, um time que não vence há 11 jogos e é a grande oportunidade do Vasco de conseguir essa vitória. Vive um jejum de vitórias, é um time que tem uma defesa muito frágil, é a segunda pior defesa da Série B do Campeonato Brasileiro, mas tem um excelente artilheiro na frente, que é o Edu, vascaíno, que fez 2 gols nessa última partida contra o Sampaio Correia na empate do Brusque e também fez o gol marcado pelo Brusque em São Januário, o artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro. Então o Vasco tem que tomar cuidado com o atleta, mas com relação ao sistema defensivo do Brusque, um sistema defensivo falho, e vai ser a grande oportunidade do Vasco conseguir esses 3 pontos em Santa Catarina. Com relação também ao próprio Vasco da Gama, ontem foi confirmado que o Vasco não vai tentar o efeito suspensivo do Léo Jabá, ou seja, será um desfalque confirmado para essa partida de amanhã contra a equipe do Brusque, além do Andrei, que também será um desfalque para o meio-campo do Gigante da Colina. Poderemos ter 2 mudanças dessa maneira, né? Já com a entrada do Zeca, já que o Zeca volta de suspensão, o Riquelme retorna ao banco de reservas, então uma mudança já na lateral esquerda. Também poderemos ver uma mudança do sistema defensivo com a saída do Ricardo Graça e a entrada do Valber, e no meio-campo com a saída do Andrei, a entrada ou do Bruno Gomes ou do Rômulo, e na ponta com a saída do Léo Jabá, uma entrada ou do Gabriel Peck ou a grande oportunidade do John Sanchez. E com relação ao Brusque também terá desfalques. O Zé Carlos, o goleiro titular da equipe,
levou o terceiro cartão amarelo contra o Sampaio Corrêa nessa última terça-feira, e também o atacante Thiago Alagoano. Os dois receberam cartão amarelo e serão desfalques para o Brusque nessa próxima partida contra o Vasco. Ou seja, o Vasco pega uma equipe que está 11 jogos sem vencer e tem a segunda pior defesa, e realmente com desfalques é importante para essa partida, e é a grande oportunidade do Vasco conseguir essa vitória fora de casa e começar a embalar na Série B do Campeonato Brasileiro. Uma vitória contra o Brusque amanhã, pegará o Goiás na segunda-feira com casa cheia, é a grande oportunidade de conseguir essa sequência de vitórias tão desejada pelo Vasco da Gama. Mas esse foi o vídeo, torcedor. Eu quero saber se você está na expectativa, confia no acesso, então deixe aí a sua opinião nos comentários. Se você ainda acredita que poderá ver o Vasco na primeira divisão do Campeonato Brasileiro em 2022, coloque aqui embaixo a sua opinião e eu faço questão de responder a cada um de vocês. E é claro, fiquem com Deus, tenham uma ótima quinta-feira, 6 horas, a gente retorna com um vídeo aqui no canal, vídeo todo dia agora no horário certinho, meio-dia e 6 horas da noite, então não percam, a gente vai estar sempre pontual aqui com um novo conteúdo para você, e é claro, quando tiver novidades aí fora dos horários, a gente também traz um novo vídeo. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e, é claro, como eu sempre falo aqui no canal, se inscrevam, ativem o seu sininho de notificação, deixem o seu like, que é importantíssimo para o nosso crescimento. Um grande abraço a todos e saudações vascaínas!